Estamos de volta com o programa Justiça em Pauta, hoje falando sobre Tribunal do Júri. Meu convidado é o advogado criminalista, Dr. de Paula. Doutor, o senhor acredita que em casos com grande repercussão nacional, como o do casal Nardoni, que a gente terminou o primeiro bloco do programa falando sobre isso, que o júri ele já vem influenciado por fatores externos, como a cobrança da sociedade pela condenação, a própria imprensa? Eu entendo que sim. No caso Nardoni, por exemplo... Não tem como de algum jurado ali se isentar disso, dessa cobrança, dessa influência? Vai muito da filosofia de vida dele, né? Vai muito do que ele entende, como julgar o seu semelhante, se o que ele viu na imprensa pode ser verdade ou não, não por culpa da imprensa. De repente, alguém passou alguma informação inverídica. Então, ele pode ficar na dúvida se é ou se não é, ou conversa com um amigo, conversa com o pai, com o tio, com a mãe, cada um dá uma opinião. Então, pode ser que ele fique um pouco inseguro quanto àquilo que ele viu na imprensa. E aí, então, ele pode até entrar com um pouco mais de isenção. Mas no caso Nardoni, como você citou, Eduardo, veja bem. Se os jurados tivessem absolvido o casal, o que poderia ter acontecido com os jurados? Haja vista o manifesto que estava do lado externo do fórum. Agrediram o advogado de defesa. Imagino que não poderiam ter feito com os jurados, caso tivesse absolvido. E no momento da decisão, é importante lembrar, acho que muita gente lembra dessa cena, as pessoas comemorando, como se fosse uma Copa do Mundo. Como se fosse uma Copa do Mundo, soltaram fogos no momento que foi anunciado lá fora a decisão do juiz pela condenação. Eu não estou entrando no mérito se o casal praticou ou não o crime. Isso eu não sei, né? O advogado de defesa tem a sua ótica e o promotor também tem a sua ótica. Mas eles foram julgados e condenados. Foram julgados, foram respeitados a ampla defesa, o contraditório, dentro do tribunal do júri, né? Que tem a amplitude de defesa, é mais do que ampla defesa, né? É chamado plenitude de defesa. Então, assim, foram respeitados todos os direitos constitucionais dos réus. O processo, na minha opinião, é válido, não houve nulidade e acabou, na minha opinião, tendo uma grande influência por parte da imprensa. Essa é a minha opinião. Por parte da imprensa. E como, por exemplo, eu me lembro, doutor, que eu estive presente algumas vezes na sala do júri desse caso dos Nardoni. E a imprensa podia entrar de 20 e 20 jornalistas ali e ficar por cerca de meia hora, quase 40 minutos, e aí ia revezando esse processo. E eu entrei na sala e eu me lembro dos 7 jurados ali, que são pessoas como eu, você, qualquer pessoa. Pode ser o seu vizinho, né? Exatamente. E eu me lembro dessas pessoas, eu me lembro que eram todos de características muito distintas, um oriental, uma mulher negra, uma senhora mais de idade, jovens. Eu me lembro de 2 rapazes bem jovens. A escolha segue essa linha. Olha, nos casos, veja bem, de pessoas com perfis bem diferentes. Olha, antigamente, para ser jurado, a idade mínima era de 25 anos. Depois foi reduzida a faixa etária para 21 anos. Hoje é 18. Com 18 anos, você pode ser um jurado. Tá? Agora, não é bom, pelo menos para a defesa, um jurado muito jovem, porque ele não tem experiência de vida, né? Muitas vezes se discute no tribunal do júri uma legítima defesa. Nós absolvemos um irmão que matou o outro com 7 facadas. Conseguimos absolver, e é difícil você colocar na cabeça do jurado que um irmão pode matar o outro dentro da legalidade. Isso existe, isso é fato. A própria mãe, né, do réu, que também era mãe da vítima, estava depondo em favor do réu, dizendo que a vítima era uma pessoa drogada, que realmente ouviu que estava com uma faca. O réu perguntou para a vítima: o que você vai fazer com essa faca? Eu vou matar você e a mãe. Então ele entrou em luta corporal, conseguiu desarmar, e a vítima
imbuída de efeitos de entorpecente, tentou novamente tomar faca, tá, e acabou então esfaqueando. E aí você explica o seguinte para os jurados: naquele momento, não é possível exigir do réu que ele dê 2, 3 facadas, 2 ou 3 tiros. Não é igual você estar na sala da sua casa e tomando um café. Não é a mesma coisa. A adrenalina, a boca fica amarga, ocorre a chamada visão de túnel, mexe com todo o psique da pessoa, né? É uma tempestade mental. Então, essas coisas, é difícil um jurado de 18 anos poder entender. Ele não tem uma maturidade? Não tem essa assim? maturidade. Uma pessoa de 40 anos já viveu bastante, 40, 50 anos, já teve muitas experiências. Uma briga de trânsito, sabe que às vezes uma discussão pode até gerar uma morte. E sabe como é a vida, né, doutor? É. De momentos, de fases. Exatamente. Então, um jurado de 18 anos não tem essa vivência. Então você fala isso para os jurados, mas isso daí é absurdo o que o advogado está falando. E quando de fato não é. Doutor, e quem está em casa nos assistindo agora e tem esse desejo, essa vontade, porque tem muita gente que gosta não seguiu a carreira de direito, né, do judiciário, mas gosta muito dessa área, né? Acompanha através de filmes, de casos, lê muito sobre esse assunto e tem vontade de fazer parte de um tribunal de júri, de algum caso específico. Como essa pessoa deve proceder? O que ela faz? Às vezes a pessoa está em casa, gosta disso, quer ser um jurado. Quer ser um jurado, mas não sabe qual o caminho, sabe como? Por onde ir. Eu sei e vou dizer para vocês. Procure a vara do júri da sua região e diga lá para o juiz, para o oficial, conhecido como meirinho: eu quero ser jurado. Então entrega lá os seus dados cadastrais, será feita uma pesquisa, porque a pessoa tem que ser idônea, não pode estar devendo no mercado, não pode estar respondendo processo criminal, né? Tem que ser totalmente isento. Baseado nisso, então, é colhido os dados e o juiz, então, inclui no nome na lista dos jurados e oportunamente será sorteado. O nome dessa pessoa fica lá. Fica lá, e fica assim lá com que o juiz. surgir um caso, alguma... É feito sorteios, né? São sorteios. Feito sorteio. Então conta um pouco com a sorte também ali. Conta um pouco com a sorte. Às vezes o jurado diz assim: puxa vida, eu gostaria de participar desse caso. Não é ele que escolhe. Não é, eu quero ser jurado nessa causa. Não é ele que escolhe. Primeiro tem que ser sorteado dentre os 25. Depois tem que ser sorteado entre os 7. E sorteado entre os 7, tem que passar ainda pela recusa ou não da defesa e do promotor. Do promotor. Foi o que essas 7 pessoas do casal, do julgamento Nardoni, do casal Nardoni... Passou por tudo isso. Até realmente decidirem a defesa e a promotoria por aquelas pessoas. Exatamente. Que estavam ali decidindo o futuro do casal ali. Exatamente. Então, feito isso, todas as escolhas e tal, escolheu lá, tem os 7 jurados, como eu estava falando, o promotor fala por 1h30 se for um réu, por 2h30 se for 2 ou mais co-réus. É facultado ao promotor fazer a réplica. O que é a réplica? O promotor fala, defende a sua ótica. Depois vem o advogado e defende a sua. Na maioria das vezes, rebatendo o que o promotor está dizendo, né? Não é a mesma ótica, embora tenha-se o mesmo fato. São opiniões distintas. Se o promotor, que é opcional o promotor, for para a réplica, ou seja, ele volta a falar depois da defesa, por mais 1 hora, abre também para a defesa mais 1 hora para ir para a tréplica. Mas o que os promotores costumam fazer? Eles não fazem a réplica, para não dar o direito ao advogado de ir para a tréplica. Para a tréplica. É uma manobra do Ministério Público para afastar um pouco mais as argumentações da defesa. E acredito que esse é o ponto culminante do julgamento ali, né, doutor? Quando existe a troca de debates mesmo entre a acusação e a defesa, né? É o ponto máximo do julgamento ali. Porque tem... Porque é no momento que o promotor e o advogado de defesa estão convencendo o júri de que cada um convencendo de acordo com as suas partes, né? Exatamente. E tem no tribunal de júri o chamado à parte. O que é o à parte? À parte. À parte.
O promotor está falando, dizendo que o réu é culpado, que matou com 5 tiros. A defesa pode dizer o seguinte: doutor, uma parte. Ele pode conceder de uma forma educada. Pois não, doutor? Olha, o senhor está dizendo que a vítima morreu com 5 tiros, quando de fato não foi. Ele morreu com 2 facadas. Né? Então, esclarecendo alguns pontos para os jurados. Isso é feito. Caso o promotor não queira, doutor, eu não vou lhe conceder a parte. O advogado então pode pedir para o juiz presidente do tribunal do júri, que é obrigado a conceder a parte. Né? E depois desse tempo será acrescido na palavra de quem estiver com a palavra, seja o promotor ou seja a defesa. Outro dia, Eduardo, estávamos defendendo um réu. Eram 2 sócios em um posto de gasolina. A vítima chegou, colocou uma arma no pescoço do réu. Eram muito amigos, eram amicíssimos. E disse: olha, eu te amo, você é meu irmão, eu vou te matar e depois eu me mato. Então, o réu naquela situação, eu vou morrer, a vítima já tinha tentado suicídio um ano atrás. Ele disse: agora eu vou morrer mesmo. Entrou em luta corporal, puxa a arma daqui, puxa a arma de lá, conseguiu desarmar. No meio do posto? Na sala da gerência. Aqui na capital paulista? Aqui na capital paulista. Eu só não posso dizer nomes, sim, mas sim. Foi aqui na capital paulista. O réu deu um tiro no vidro para falar: olha, para. E a vítima disse o seguinte: eu vou te matar com ou sem arma. E veio tentar tomar arma. E então ele acabou efetuando disparos contra a vítima e que causou-lhe a morte. E a promotora de justiça, muito competente por sinal, ela não disse abertamente, mas ela, de uma forma muito sucinta, uma forma muito inteligente, suscitou que a arma poderia não ser da vítima, poderia ser do réu, que aquilo tudo era uma falácia. Levantou de uma forma muito, muito sucinta. Aí eu perguntei então, quando eu fui iniciar minha fala, eu iniciei perguntando para a promotora: doutora promotora, a senhora ventilou aqui que a arma poderia ser do réu? Não, eu não disse nada disso. Então tudo bem, eu vou fazer uma pergunta direta. Na sua opinião, a arma era do réu ou era da vítima? E ela se sentiu encurralada. Vou responder na minha tréplica, na minha réplica, que não veio para a réplica. Né? Guardou na manga e não veio. E acabou brigando, ficou nervosa, né? Falou que não admitia que o advogado não colocasse palavras na boca dela, ficou totalmente desorientada e saiu do plenário. Não abandonou, apenas saiu para tomar uma água. Né? Por quê? Ali, os jurados deveriam entender o seguinte: se a promotora está dizendo que não foi dessa forma, então tem que dizer como que foi. Senhores jurados, não foi isso que aconteceu. Tudo bem. Então o que foi? Nesse caso, ela não soube explicar. Se a pessoa que não tem interesse de fazer parte do júri, mas quer acompanhar ali dentro o calor da discussão ali como plateia, se ela pode também acompanhar o caso ali. Mas isso você me responde no próximo bloco do programa. Vou fazer mais um intervalo, você continua com a gente. É rapidinho.